Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então a gente já falou nos vídeos anteriores de contrações prematuras atriais, contrações prematuras no nó do átrio ventricular ou no feixe atrioventricular, e agora a gente vai falar de contrações prematuras ventriculares, que é quando há esses focos ectópicos nos ventrículos. Para isso a gente vai utilizar essa figura 13.11, que mostra contrações prematuras ventriculares, PCVs, representadas pelos grandes complexos QRST anormais, derivações 2 e 3. O eixo das contrações prematuras é marcado de acordo com os princípios da análise vetorial explicados no capítulo 12. Ele mostra a origem da PCV perto da base dos ventrículos. Então vamos lá. O eletrocardiograma da figura 3.11 mostra uma série de contrações prematuras ventriculares, PCVs, alternando-se com contrações normais. Então a gente pode visualizar aqui que existem as contrações normais e as contrações prematuras ventriculares. As contrações prematuras ventriculares produzem efeitos específicos no eletrocardiograma. Então a gente vai analisar nesse eletrocardiograma como a gente pode identificar que está ocorrendo as contrações prematuras ventriculares. Então, primeiro, a gente vai ver que o complexo QRS, em geral, fica muito prolongado. Então, a gente pode observar aqui esse prolongamento do complexo QRS. Então, a gente já vê que é algo anormal nesse eletrocardiograma e já inicia nossa suspeita nessas contrações prematuras ventriculares. A razão desse complexo QRS prolongado é que o impulso é conduzido principalmente pelo músculo ventricular, com condução muito lenta, e não pelo sistema de Purkinje. Então, no coração normal, o impulso vai ser conduzido pelo sistema de Purkinje, e esse sistema de Purkinje, como ele já é especializado nesse sistema de condução, essa condução ocorre muito rápida. Nesse caso de contrações prematuras ventriculares, está havendo nesse ventrículo um foco ectópico, e esse impulso gerado nesse foco ectópico vai ser conduzido pelo músculo ventricular. Então, o impulso percorrendo por esse músculo ventricular vai gerar uma condução muito mais lenta. Por isso, a gente verifica que, no intervalo de tempo, vai gerar esse complexo QRS prolongado. Então, um complexo QRS que está durando mais tempo do que seria um complexo QRS normal, onde o impulso seria conduzido pelo sistema de Purkinje. Nesse caso, gerou esse complexo QRS. Na derivação 2 e 3, esse complexo QRS prolongado, porque esse impulso está sendo conduzido pelo músculo ventricular, já que ele está sendo gerado em um foco ectópico presente no ventrículo. 2. O complexo QRS tem voltagem elevada pelas seguintes razões. Então, a gente verifica também que esse complexo QRS possui essa voltagem elevada. Quando o impulso normal cursa pelo coração, passa por ambos os ventrículos de modo quase simultâneo. Então, em um impulso normal conduzido pelo esse sistema de condução, esse impulso vai passar por esse sistema de condução e vai atingir ambos os ventrículos de modo praticamente simultâneo. Consequentemente, no coração normal, as ondas de despolarização dos dois lados do coração, em grande parte com polaridade oposta entre eles, neutralizam parcialmente umas às outras no eletrocardiograma. Então, esse impulso percorrendo esses ventrículos e atingindo ambos de modo praticamente simultâneo, essa onda, atingindo os dois lados do coração, vai conseguir se neutralizar, já que ela atinge as porções do coração de modo simultâneo. Então, atingindo de modo simultâneo, elas conseguem se neutralizar e assim esse complexo QRS não apresenta uma voltagem tão elevada. Entretanto, quando a pessoa apresenta uma contração prematura ventricular, o impulso quase sempre vai apenas em uma direção. Então, colocando a imagem aqui do lado novamente. Então, se a pessoa apresenta essa contração prematura ventricular, o impulso vai surgir nesse foco ectópico e vai desse foco ectópico para o ventrículo. E como ele é mais lento, ele vai em apenas uma direção. Assim não ocorre esse efeito de neutralização e todo um lado do ventrículo ou sua extremidade fica despolarizado à frente do outro. Assim, como esse impulso está surgindo nesse foco ectópico, ele vai sair desse foco ectópico
e apenas em uma direção no ventrículo. Então, vai do foco ectópico para a direção dos ventrículos, mas apenas em uma direção. Assim, não vai ocorrer o efeito da neutralização que ocorre, como a gente discutiu, quando o sistema é conduzido pelo sistema especializado, que é o sistema de condução. E, nesse caso, todo um lado do ventrículo ou a sua extremidade vai ficar despolarizada frente à outra. Então, a despolarização vai ocorrer primeiro em uma parte do ventrículo e depois em outra parte. Isso gera grandes potenciais elétricos, como mostrado nas contrações prematuras ventriculares da figura 3.11. Então, por esse motivo, por esse foco ectópico estar sendo gerado em um ponto do ventrículo e ele sempre ser em apenas uma direção, não vai ocorrer esse processo de neutralização. Essa neutralização não ocorrendo, um ventrículo vai se despolarizar à frente do outro e isso vai gerar os grandes potenciais elétricos que a gente pode visualizar aqui pelos a grande voltagem desses complexos QRS. 3. Após quase todas as contrações prematuras ventriculares, a onda T tem polaridade do potencial elétrico exatamente oposta à do complexo QRS, porque a condução lenta do impulso pelo músculo cardíaco faz com que as fibras musculares que se despolarizaram primeiro também se repolarizem primeiro. Então, como esse foco ectópico que gerou esse impulso vai percorrer esse ventrículo, essa condução lenta do impulso, o local onde esse impulso atingiu primeiro vai se despolarizar primeiro e assim vai se repolarizar primeiro também. Então, vai ocorrer essa condução lenta do impulso e parte do ventrículo vai estar se repolarizando enquanto outra parte vai estar se despolarizando. Isso vai gerar essa onda T com polaridade oposta ao do complexo QRS, e isso a gente pode observar no eletrocardiograma. Então, na derivação 2 aqui, a gente tem um complexo QRS e a onda T oposta, então a gente pode visualizar aqui a polaridade oposta. E na derivação 3, a mesma coisa. A gente tem um complexo QRS e a onda T com polaridade oposta. E isso também é um marcador do eletrocardiograma que a gente pode suspeitar dessa contração prematura ventricular. Então, assim, a gente tem o prolongamento do complexo QRS, a alta voltagem do complexo QRS e a onda T com polaridade oposta. Então, isso já é uma suspeita bem grande para a gente começar a pensar que esse coração pode estar tendo um processo de contrações prematuras ventriculares e esse ventrículo está apresentando um foco ectópico, onde está iniciando esse estímulo para a condução do impulso. Algumas contrações prematuras ventriculares são relativamente benignas em seus efeitos sobre o bombeamento geral do coração. Então, existem algumas contrações prematuras ventriculares que não vão afetar tão fortemente o modo como o coração funciona. Elas podem decorrer de fatores tais como cigarros, ingestão excessiva de café, falta de sono, vários estados tóxicos leves e até irritabilidade emocional. Inversamente, muitas outras contrações prematuras ventriculares decorrem de impulsos desgarrados ou sinais reentrantes originados em torno das bordas de áreas infartadas ou isquêmicas do coração. Então aqui a gente tem que as contrações prematuras ventriculares podem ocorrer pela ingesta do cigarro, do café, a falta de sono, o estado emocional pode influenciar, mas também o processo de isquemia e de infarto pode gerar também esse foco ectópico e assim gerar essa contração prematura ventricular. A presença dessas contrações prematuras ventriculares deve ser considerada com seriedade. Então, apesar de poder ser benigna essas contrações prematuras ventriculares, a gente deve considerar elas com seriedade, porque pode ser que essas contrações prematuras ventriculares desenvolvam em alguns pacientes alguns sintomas sérios. As estatísticas mostram que número significativo de pessoas com contrações prematuras ventriculares tem probabilidade muito mais alta que o normal de desenvolver fibrilação ventricular letal, presumivelmente desencadeada por uma das contrações prematuras ventriculares. Então, por isso, apesar de poder ser benigna essa contração prematura ventricular, as pessoas que possuem essa contração prematura ventricular têm uma probabilidade mais alta
de desenvolver essa fibrilação ventricular letal. Então, a gente tem que acompanhar bem de perto essas pessoas que têm contrações prematuras ventriculares por esse risco de desenvolver essa fibrilação ventricular, e essa fibrilação ventricular pode vir a ser letal. Isso é verdade principalmente quando as contrações prematuras ventriculares ocorrem durante o período vulnerável para causar fibrilação, exatamente ao final da onda T, quando os ventrículos estão saindo da refratariedade, como ainda será explicado nesse capítulo. Então, esse risco de desenvolver essa fibrilação ventricular letal é quando o processo do impulso é gerado para causar a fibrilação no final da onda T. Então, quando é gerado essa contração prematura no final da onda T, existe um risco grande para gerar essa fibrilação, e essa fibrilação pode vir a ser letal. Então, é nesse momento onde os ventrículos estão saindo da sua refratariedade que pode vir a ocorrer uma contração prematura ventricular, e essa contração prematura ventricular pode vir a desenvolver essa fibrilação ventricular que pode ser letal. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Agora vamos falar da análise vetorial da origem da contração prematura ventricular ectópica. Então, a gente pode fazer a análise dos vetores existentes dessa contração prematura ventricular. E assim observar onde está sendo o foco ectópico que está gerando essa contração prematura ventricular. No capítulo 12 foram explicados os princípios da análise vetorial. Aplicando esses princípios, pode-se determinar pelo eletrocardiograma da figura 13.11 o ponto de origem da contração prematura ventricular. Observe que os potenciais das contrações prematuras nas derivações 2 e 3 são ambos fortemente positivos. Então, se a gente pegar os vetores aqui para gerar esse vetor QRS médio, assim a gente pode ter uma ideia de onde está sendo esse foco ectópico. Então, a gente observa primeiramente que nas derivações 2 e 3, os potenciais são todos acima da linha do potencial zero, então são fortemente positivos. Então, a gente vê aqui eles sendo fortemente positivos. Colocando esses potenciais no gráfico das derivações 2 e 3 e resolvendo por análise vetorial para o vetor QRS médio no coração, encontra-se que o vetor dessa contração prematura tem sua extremidade negativa, origem, na base do coração, e sua extremidade positiva apontando para o ápice. Então, a gente observou que são positivos esses potenciais dos eletrocardiogramas, e aplicando eles nas derivações, a gente gera esse vetor QRS médio. Então, esse vetor QRS médio, a gente vê que ele está apontando para o ápice do coração. Ele apontando para o ápice, a sua ponta, que é positiva, está mostrando que esse ápice está positivo, e a sua base, que é o lado negativo, está apontando para a base do coração. Desse modo, a primeira parte do coração a se despolarizar durante a contração prematura fica perto da base dos ventrículos, que, portanto, é o local do foco ectópico. Então, como a base desse vetor está apontando para a base do coração, a gente tem que o primeiro local a se despolarizar nesse ventrículo está sendo a base dos ventrículos, e essa base dos ventrículos, então, é provavelmente onde está ocorrendo esse foco ectópico. Então, esse foco ectópico está presente na base dos ventrículos, e de lá pode estar se iniciando esse processo de condução que vai percorrer todo o ventrículo e assim está gerando essa contração prematura ventricular. Então, a gente viu na contração prematura ventricular quais são as causas dessa contração prematura ventricular, o que ela vai gerar no eletrocardiograma e como a gente pode determinar o possível foco ectópico, onde está ocorrendo essa contração prematura ventricular, com a determinação do vetor QRS médio através das derivações dadas como exemplo nesse caso 2 e 3. Então, visto isso, agora a gente vai falar de distúrbios da repolarização cardíaca, a síndrome do longo QT. Lembre-se que a onda Q corresponde à despolarização ventricular, enquanto a onda T
corresponde à repolarização ventricular. O intervalo QT é o intervalo de tempo entre a ponta de Q e o término da onda T. Distúrbios que retardem a repolarização do músculo ventricular após o potencial de ação causam potenciais de ação prolongados e, por conseguinte, longos intervalos QT no eletrocardiograma, condição que é chamada de síndrome do longo QT, SLQT. Eu voltei nessa figura 11.1 lá do capítulo 11 só para a gente identificar esse intervalo QT. Então, esse intervalo QT vai da ponta da onda Q até o final da onda T. E aí surge esse intervalo QT que a gente vai estudar agora, uma síndrome onde esse intervalo QT vai ser longo. Então, a gente vai ver o que pode causar essa síndrome do longo QT. A razão principal de preocupação com a síndrome do longo QT é que a repolarização retardada do músculo ventricular aumenta a suscetibilidade da pessoa para desenvolver arritmias ventriculares conhecidas como torsades de Points, o que literalmente significa torcer as pontas. Então, pessoas que possuem essa síndrome do longo QT podem desenvolver essa torsades de Points, que são arritmias que são mais suscetíveis a ocorrer a pessoas que possuem essa síndrome do longo QT. Esse tipo de arritmia tem características mostradas na figura 13.12, que a gente vai ver agora. Então aqui a gente tem a figura 13.12, mostrando o desenvolvimento de arritmia na síndrome do longo QT, SLQT. Então a gente tem aqui uma despolarização prematura, despolarização prematuras repetidas e o torsades de Points. Quando o potencial de ação do músculo ventricular é prolongado pela repolarização retardada, uma despolarização prematura, linha tracejada na figura superior esquerda, pode ocorrer antes de completada a repolarização. Então, quando ocorre essa síndrome do longo QT, a gente pode visualizar aqui que há o processo de despolarização e aqui a gente vê na linha contínua como seria o processo de repolarização normal. Entretanto, quando ocorre essa síndrome do longo QT, pode ocorrer essa despolarização prematura, que é essa linha tracejada aqui mostrada. Então, ocorre a despolarização, inicia-se a repolarização, entretanto, antes que ocorra a repolarização completa, há uma despolarização prematura. E assim a gente pode observar nessa linha tracejada. Despolarizações prematuras repetidas, figura superior direita, podem levar a múltiplas despolarizações em certas circunstâncias. Então, esse processo de despolarização prematura podem levar a essa despolarização prematura repetida, que é quando ocorre a despolarização, ocorre a primeira despolarização prematura, e essa despolarização prematura vai gerar outras despolarizações, assim gerando um processo de despolarizações prematuras repetidas. Então, a síndrome do longo QT pode gerar essa despolarização prematura e gerar também essas despolarizações prematuras repetidas, que é quando ocorre as despolarizações prematuras sequenciais. Então, uma atrás da outra inicia esse processo de repetição das despolarizações prematuras. Nas torsades de Points, figura inferior, batimentos ventriculares prematuros levam a pausas. Então, a gente visualiza aqui, primeiramente, ocorre o complexo QRS, a onda T, inicia esse processo de despolarização prematura, então ocorre essa despolarização antes que a repolarização fosse completa, então a gente vê aqui na onda T, essa onda T não chega à repolarização completa, ocorre uma despolarização antes que ocorresse essa repolarização completa. Então, após ocorrer esse batimento ventricular prematuro, vai ocorrer esse período de pausa. Então, batimentos ventriculares prematuros levam à pausa.
Então, iniciou a repolarização. Antes que a repolarização fosse completa, ocorreu essa despolarização prematura e, após essa despolarização prematura, levou a essa pausa. Então, esses batimentos ventriculares prematuros levam a pausas e levam também a esse prolongamento pós-pausa do intervalo QT. Então, a gente vê que a pausa e após a pausa, existe esse prolongamento pós-pausa do intervalo QT. E leva também a arritmias. Então, após esse prolongamento, que a gente pode ver aqui, pós-pausa do intervalo QT, iniciou o processo de arritmia, que a gente visualiza aqui no eletrocardiograma. Então, isso é a torsades de Points, que é esses batimentos ventriculares, levando à pausa, ao prolongamento pós-pausa e depois a processo de arritmia. Então, uma vez que a gente explicou essa figura 12.3, agora a gente vai voltar ao texto. A forma do complexo QRS pode variar com o passar do tempo, com o início da arritmia seguindo contração prematura, pausa e outra contração prematura com um longo intervalo QT, que pode desencadear arritmias, taquicardia e, em certos casos, fibrilação ventricular. Então, o formato desse complexo QRS pode variar ao longo do tempo, que a gente visualiza aqui também que os complexos QRS estão variando ao longo do tempo, e pode iniciar esse processo de arritmia. Então, além da arritmia, taquicardia e também o processo de fibrilação ventricular. Aqui na imagem trouxe para a gente o desencadeamento do processo de arritmia. Distúrbios da repolarização cardíaca que levam à síndrome do longo QT podem ser hereditários ou adquiridos. As formas congênitas da síndrome do longo QT são distúrbios decorrentes de mutações nos genes nos canais de sódio ou de potássio. Pelo menos 10 mutações distintas desses genes, todas causadoras de grau variável do prolongamento QT, já foram identificadas. Então, essa síndrome do longo QT ela pode ser tanto hereditária por algum distúrbio genético ou adquirida. Então, hereditária geralmente por causa de mutações no canal de sódio ou no canal de potássio. Mais comuns são as formas adquiridas da síndrome do longo QT, associadas a distúrbios eletrolíticos do plasma, como a hipomagnesemia, que é a baixa quantidade de magnésio no sangue, a hipocalemia, que é a baixa quantidade de potássio, e a hipocalcemia, que é a baixa quantidade de cálcio. Então, essa baixa quantidade desses íons, magnésio, potássio ou cálcio, podem levar a essa forma adquirida para o desenvolvimento dessa síndrome do longo QT, ou administração de doses exageradas de fármacos antiarrítmicos, como a quinidina, e de alguns antibióticos, como fluoroquinolonas ou eritromicina, que prolongam o intervalo QT. Assim, além desses distúrbios do plasma, alguns fármacos também podem causar essa síndrome do longo QT, como aqui trouxe alguns antiarrítmicos e alguns antibióticos. Embora algumas pessoas com síndrome do longo QT não apresentem outros sintomas importantes, além do prolongamento do intervalo QT, outros apresentam desmaios e arritmias ventriculares que podem ser desencadeadas pelo exercício físico, por emoções fortes como medo ou ira, ou quando alarmadas por barulho. As arritmias ventriculares associadas à síndrome do longo QT podem, em alguns casos, evoluir para fibrilação ventricular e morte súbita. Então, apesar de algumas pessoas que possuem essa síndrome do longo QT não apresentarem outros sintomas importantes, algumas podem apresentar esses desmaios e arritmias com alguns estímulos, e essas arritmias, quando associadas à síndrome do longo QT, podem evoluir para a fibrilação ventricular e para a morte. Então, é um caso que necessita ficar atento. O tratamento da síndrome do longo QT pode incluir sulfato de magnésio para a síndrome do longo QT aguda, e para a síndrome do longo QT de longa duração, podem ser usados medicamentos antiarrítmicos como os bloqueadores beta-adrenérgicos ou a implantação cirúrgica de desfibrilador cardíaco.
Então, existe tratamento para essa síndrome do long QT, sendo se em fase aguda esse sulfato de magnésio e, se for de longa duração, podem usar medicamentos antiarrítmicos ou a implantação desses desfibriladores cardíacos. É uma implantação cirúrgica. E assim a gente encerra mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão pode ser colocado aqui nos comentários ou feito lá no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido.